Mulher de Deus, paz e luz para você. Que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Você sabe, para mim é uma imensa alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com você a cada terça-feira para caminharmos juntas nesta fé viva, revelada, poderosa, diante de ensinamentos tão ricos que o nosso Deus tem revelado a nós, mulheres do reino dos céus. Mulheres águias que voam alto, que enxergam longe e que têm poder de fé violenta para transporem muralhas, para viverem de forma sobrenatural o que eu gosto de chamar de a construção de uma grande vida. Uma vida sobrenatural, uma vida poderosa, uma vida definida na fé. E a fé é a vitória que vence o mundo. Se ela vence o mundo, ela vence qualquer coisa. Tudo é possível ao que crê. E eu louvo a Deus pela sua vida, mulher de fé que está aqui no santuário hoje, porque quem te trouxe aqui foi o Espírito do Deus vivo e o que moveu esta força de Deus para você estar aqui hoje é a sua fé violenta. Uma fé que precisa ser amadurecida, uma fé que precisa crescer, uma fé que precisa estar bem fundamentada. E hoje nós vamos aprender com uma mulher de uma fé extraordinária. Uma mulher que registra as Sagradas Escrituras, que tinha tudo para desistir, abraçar a derrota que era sua vida e a condenação de sua família e viver uma amargura e dias de grandes ruínas, grandes destruições. Mas ela decidiu firmar os seus olhos, o seu foco, naquele que era o único que poderia resolver o seu problema. Ela concentrou na solução do problema e não no problema. Vamos juntas? Nós vamos aprender muito com o Espírito de Deus hoje. Se prepare. Eu quero, antes de entrarmos na mensagem, louvar a Deus pela vida de cada mulher que, depois das mensagens na terça-feira, tem dedicado ali uns minutinhos gravando o seu depoimento, em forma de vídeo, em forma de áudio. Eu assisto todos os vídeos, eu ouço todos os áudios e me edifica muito a fé. Mas mais do que a mim, que me sinto muito grata a Deus por ver tanto aprendizado, a começar por mim, porque eu aprendo demais nos nossos encontros. Mas ver que você tem pego para a sua vida coisas que são relevantes, coisas que o Espírito de Deus tem tratado profundamente na sua existência, na sua família, na educação dos seus filhos, no seu casamento e em você consigo mesma, na sua vida pessoal, na sua vida íntima com Deus. Mas mais do que edificar a minha fé, cada vídeo, cada áudio tem sido colocado na nossa programação de rádio nacional e tem sido um glorioso instrumento para levar boas notícias através da nossa programação de rádio, através dos grupos do santuário, através das redes sociais, porque eu estou vendo que tem mulheres pegando o vídeo e colocando nas redes sociais. E isso tem edificado muito a vida de mulheres que têm buscado a Deus uma saída, um socorro, uma luz. Um dia fomos eu e você orando e pedindo a Deus
Ó Deus, me dá uma luz, me dá uma saída para esse sofrimento. Ó Deus, como ser essa mulher sábia? E aí vem você, a sua voz, o seu testemunho, o seu depoimento do que o Espírito de Deus tenha trabalhado em você, tem te ensinado aqui nos nossos encontros, contando boas notícias, contando feitos grandiosos de Deus na sua vida, ressignificações, um ampliar da visão, dos ouvidos, da percepção, e isso tem atraído muitas mulheres para estarem no santuário, tem enchido muitas mulheres de força para porem o pé no caminho e fazerem como eu, como você. Virem para o santuário e se posicionarem numa fé viva e eficaz. Deus seja louvado pela sua vida e vamos juntas, vamos continuar a pregar, a levar as boas notícias do reino dos céus e a contar para todo mundo o que o Espírito de Deus tem feito na nossa vida, aqui no santuário e hoje, terça-feira, no Projeto Ação Mulher. Vamos! Nós vamos juntas! Recebe, põe em prática e já sai ensinando, já sai pregando. Glória a Deus! Hoje nós vamos falar sobre a mulher Cirofenícia, a mulher grega, que a palavra de Deus nos ensina de maneira muito forte e que sempre traz para a minha vida uma lição profunda, uma força para me posicionar com muita convicção e firmeza, que é a passagem da mulher cananeia com Jesus. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. E o título da mensagem de hoje é: Nunca desistirei da minha fé. Repita comigo: nunca desistirei da minha fé. Glória a Deus. Nunca. A fé é a vitória, a fé é a convicção, a fé é a certeza, a fé chama as coisas que não são como se já fossem, a fé tem que ser viva porque Deus é vivo e Ele opera na vida dos vivos. Diz a palavra de Deus que Deus é Deus dos vivos. Então, vamos praticar uma fé viva, violenta, que transforma, que enfrenta. Quando falamos de fé, falamos de coragem, ousadia, falamos de intrepidez, falamos de força, perseverança, persistência, continuismo. Falamos de foco. Foco, força e fé. Foco, força e fé. E nós vamos aprender com a mulher cananeia. Vamos ler de pé, em reverência à palavra de Deus. Mateus 15, 21. Diz assim. Marca aí na sua Bíblia. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, repita comigo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoninhada e está sofrendo muito. Ela tinha um problema sério dentro da casa dela. Um problema muito grave. Que era a filha dela, que estava muito doente devido à atuação de demônios. Versículo 23.
Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Ela veio gritando, a mulher estava desesperada, uma mãe aflita, com a filha em casa, possuída por demônios, doente. E a mulher veio gritando atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está muito doente, cheia de demônios. E olha o que Jesus respondeu. Versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus nem respondeu àquela mulher. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Olha o que os discípulos de Jesus fizeram. Viram a mulher gritando, sabia o motivo, ela falou. A filha estava doente, endemoniada. Clamando socorro, desesperada. Jesus não respondeu. E os discípulos chegaram ainda para Jesus e falaram assim: manda essa mulher embora, porque ela está gritando atrás da gente. E aí então, versículo 24. Jesus respondeu. Ele respondeu para a mulher agora, ó. Eu fui enviado apenas, repita comigo, apenas as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, eu vim só para o povo de Israel. Você não é povo de Israel. Eu não vim para você. Eu vim para o povo de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Feche os seus olhos. Vamos orar. Sem reservas, abra o seu coração e peça ao Espírito de Deus que venha colocar no seu peito um coração segundo o coração dele. Que ele venha moldar você conforme a vontade dele. Que ele venha achar em você um coração puro, uma fé viva, e que ele venha te ensinar o caminho para que você possa, com humildade, com perseverança, seguir passo a passo, agradando a Deus acima de tudo e desfrutando do reino dos céus aqui na terra, na sua vida, na sua casa, na vida das pessoas que você ama, no seu casamento, na vida dos seus filhos, dos seus netos. Peça a Deus que venha falar profundamente a você hoje e trabalhar em você aquilo que precisa ser trabalhado e que muitas das vezes só Deus sabe. Eu não posso fazer muitas coisas por você. Você não pode fazer muitas coisas por você. Mas se você se concentrar na sua fé, Deus pode, através da sua fé, fazer tudo por você. Porque Ele sabe o que você precisa. E é Ele
quem vai fazer você vencer. Ó Deus vivo de Israel, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, meu Pai, no teu santuário, buscando do Senhor esta palavra revelada que traz para a nossa vida uma força muito grande para agirmos de forma firme, convicta, com certeza daquilo que o Senhor tem preparado para cada uma de nós. Ó Deus, sem fé é impossível agradar ao Senhor. E eu te agradeço por essa mulher de fé que está aqui. Eu te agradeço, meu Deus, por esta honra de estarmos aqui reunidas e aprendendo tanto com o teu Espírito. E o teu Espírito trabalhando tão profundamente na nossa vida. Toma, meu Deus, a nossa mente, o nosso entendimento, a nossa visão. Toma, Senhor, a nossa vida e venha moldá-la conforme a tua vontade. Eu oro por mulheres sábias. Eu oro por mulheres que definem suas vidas numa fé viva, ousada, poderosa. Eu oro por mulheres perseverantes, por mulheres guerreiras e que vivem numa força crescente, numa fé crescente, num poder crescente. Porque quando estamos focados na revelação, o teu Espírito só nos faz crescer. E para crescermos para cima e darmos frutos que permanecem, primeiro precisamos crescer para baixo, em humildade, em submissão ao Senhor Jesus. Crescermos para baixo em raízes profundas, em conhecimento revelado. Meu Deus, eu me recuso a viver uma vida rasa. Ó Deus, eu recuso uma vida rasa na vida desta minha irmã de fé que está aqui. Porque o Senhor nos revelou o reino dos céus para vivermos uma vida abundante, uma vida grandiosa, uma vida que glorifica o teu nome. Revela-nos, ó Deus, coisas grandes e firmes que não sabemos, para que nenhuma mulher, a começar por mim, saia daqui hoje da mesma forma que chegou. Trabalhe em nós, meu Deus, trabalhe em nós, corpo, alma, mente. Trabalhe, Senhor, no nosso espírito. Trabalhe, Senhor, profundamente em cada uma de nós. E através de nós, em nossa família. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Palavra de Deus. Palavra da salvação. Podei vos assentar. Preste atenção aqui. Nós estamos estudando hoje a história da mulher Ciro-fenícia, a mulher cananeia, que era grega. E essa mulher, ela foi ao encontro de Jesus para lutar pela vida da sua filha. Primeiro ponto, antes de aprofundarmos nessas escrituras, é quando nós encontramos uma mãe desesperada que, diante de ver dentro de casa a sua filha, que estava ali dominada por demônios, muito doente, essa mulher, por uma atitude de fé violenta, decidiu deixar a sua filha em casa. E imediatamente ela saiu de encontro a Jesus.
Porque ela sabia que só Jesus poderia dar um jeito naquela situação. E eu fico imaginando, se fosse qualquer outra mãe no lugar dessa mãe, iria ficar ali, alisando a filha, perto da filha, chorando, lamentando, falando palavra positiva, calma, vai ficar tudo bem. Sabe, tem hora na vida da gente que a gente tem que agir com uma fé tão violenta, mas tão poderosa, que a gente tem que concentrar o nosso foco naquele que é o único que pode resolver o nosso problema. O foco tem que estar na solução do problema e não no problema. E aí você não vai encontrar facilmente pessoas que vão compreender a sua fé, compreender a sua dor, mas ainda assim você precisa continuar caminhando com firmeza e convicção de fé no seu foco, que é a solução do seu problema. Você já passou problemas na sua vida que você começou a chorar, que você começou a lamentar, e você já sabe, chorar não resolve. A gente fala isso para os nossos filhos, né? Eu não aceito ouvir nada de nenhum dos meus filhos enquanto eles estão chorando. Aí vem, né? Não. Eu falo, ó, você pode chorar. Chorar e falar ao mesmo tempo não pode. Ou você vai chorar, ou você vai falar. Qual que você quer primeiro? Normalmente, na maioria das vezes, corta na hora o choro. Que é um impacto tão grande, porque eu não vou... Oh, coitadinho, vem cá, o que foi? Não, peraí. Você pode chorar, você quer chorar ou falar? Na hora, para de chorar e começa a explicar o que aconteceu. Então, essa firmeza de entender que choro não resolve as coisas, choro só atrai vitimismo, autocomiseração, fraqueza, e a fraqueza é a porta de entrada para o fracasso. Essa mãe poderia ficar lá chorando na filha. Minha filha está com demônio, minha filha está muito doente. Eu nem posso ir lá em Jesus porque eu não posso deixar ela sozinha. Ou ela poderia ter feito com firmeza o que ela fez. Eu vou lá buscar a solução. Jesus é a solução. E foi. Só que aqui em Marcos 7, a gente encontra detalhes dessa mulher, da origem dessa mulher e da atitude de Jesus diante dessa mulher e da reação dessa mulher diante dos nãos que Jesus deu a ela. A perseverança dela me encanta. Sabe, uma mulher que é para mim um exemplo do que de fato é ser forte. Zero emocionalismo. E ela foi provada na fé dela de uma forma muito dura. Um sacrifício muito grande. E ela venceu. Ela estava focada em vencer. E não em justificar e ficar como vítima, coitadinha. Eu falei aqui semana passada que o vitimismo tem sido um ídolo na vida de muita gente. Tem muita gente vendo a vida passar diante dos olhos e, ao invés de se posicionar numa fé violenta, fica só lamentando, só reclamando, só se colocando como vítima. Coitadinho de mim. Olha o que estão fazendo comigo. Olha minha infância, olha o que aconteceu comigo. Culpa do meu marido, culpa dos meus filhos, culpa do meu pai, da minha mãe. Culpa que eu não tive oportunidade. Oportunidade na vida é a gente que faz. Eu conheço muita gente que veio lá de baixo e aproveitou
tudo que tinha e pela fé perseverou, sacrificou e venceu, onde outros que tinham tudo para vencer perderam. Porque o que define a sua vitória ou a sua derrota é a sua fé. E fé é foco. É foco, força e fé. Primeiro você tem que ter foco. Onde você quer chegar? O que você quer para a sua vida? O que você precisa? Depois você põe força nesse foco, que é a fé. Então você alcança coisas grandes. Você consegue mudar a sua realidade. A realidade não muda a minha fé, mas a minha fé muda a minha realidade. Né? Nós temos aprendido isso aqui. Então, quando a gente vê essa mulher aqui, eu não consigo encontrar uma gota de fragilidade, de vitimismo, de emocionalismo, de mágoa, que magoada, fui discriminada. Mas não, ela não recuou. Ela perseverou, ela insistiu ainda mais, ela sacrificou. Ela adorou a Jesus, mesmo depois dele ter dito não para ela. E ela alcançou aquilo que ela foi buscar de Jesus. E olha o que diz aqui em Marcos 7, 24. É só você caminhar um pouquinho para frente, é o próximo capítulo, é o próximo livro. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Ele entrou numa casa para ficar quietinho lá e ninguém saber que ele estava lá. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, olha isso aqui que forte. Logo que ouviu falar dele, imediatamente, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Essa atitude de lançar aos seus pés, de adorar, é um temor reverencial, é uma humildade de colocar Deus como aquele que é o único que pode. Sabe aquela situação na sua vida que você olha e fala assim, é só Deus na causa? Essa mulher estava vivendo isso, é só Deus. Ou Jesus vai fazer ou ele vai fazer, porque ele é o único que pode. E eu vim aqui buscar o milagre. Eu não vim aqui buscar explicação. Eu não vim aqui buscar um não. Eu sei o que eu vim buscar. E eu não vou sair daqui enquanto eu não buscar. Eu não tomar posse do que eu vim buscar. Olha que ousadia dessa mulher. Versículo 26. Olha esse ponto aqui. A mulher era grega. Olha aqui para mim. Presta atenção aqui. Os gregos, eles eram parte do povo gentil. Todas as vezes que a gente lê gentil na palavra de Deus, não refere-se à gentileza de uma boa atitude, de uma atitude nobre. Não. Esse povo gentil era todo aquele povo que não era judeu. Então, até a vinda de Jesus, existiam dois tipos de povo. O povo judeu, que era o povo de Israel, o povo de Deus, o povo hebreu, o povo descendente de Abraão. Aí vem Abraão, era judeu, Moisés, Davi, Jesus, filho de Davi, descendência. O apóstolo Paulo era judeu. E os gentios eram todas as outras nações que não eram a nação Israel. Todo mundo era gentil. E
o povo de Deus era somente o povo de Israel. Então havia uma separação muito grande, uma diferença entre esses dois povos. E a promessa era que o Messias, o reino messiânico viria, o Salvador, através do povo judeu, para salvar o povo de Israel. E era o povo escolhido por Deus, a ponto de que as escrituras sagradas Deus deu ao povo de Israel. Deus deu o nome de Israel para a nação através de Jacó. Então a gente vê uma separação muito grande no Antigo Testamento do povo de Israel, dos judeus, para todo o restante do mundo. Mas depois que Jesus veio, ele acabou com essa diferença. Por isso que para nós, esse negócio de preconceito racial é uma coisa que não faz sentido. É uma grande ignorância espiritual. Porque Jesus, depois que ele veio e ele consumou na cruz a sua obra, a sua missão aqui na terra, ele acabou com a inimizade dos povos. Então, hoje é tudo através da graça de Jesus, através da fé no Senhor Jesus. Por isso que lá em João 3,16 diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, o que mede hoje é a fé viva, não religião, fé. Fé viva. Então hoje não há mais diferença entre judeu e gentil, negro e branco, pobre ou rico, homem ou mulher. Jesus acabou com isso. Jesus chegou incluindo a mulher e fazendo a mulher ser contada, ser considerada. Jesus chegou e acabou com essa divisão social e que era espiritual também no Antigo Testamento e fez os de fé verdadeira, viva, se tornarem a sua igreja. Então a diferença é fiel e infiel. Acabou, não tem mais diferença. A diferença é essa. Para Deus há uma única diferença: os fiéis e os infiéis. Acabou. Acabou. O que define é a fé. E essa mulher, na vinda de Jesus, ela era grega. Então ela não tinha direito a chegar até Jesus e pedir a Jesus um milagre. Ela não tinha esse direito, porque ela não era judia. Ela era grega, gentílica. E aí vem aqui no versículo 26. A mulher era grega, cirofenícia de origem. E rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse, olha o que Jesus respondeu para ela: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar. Pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Olha que resposta aparentemente dura que Jesus deu a essa mulher. Ele disse para ela: você não está sentado na mesa, você não é filha. Você não é filha. Porque naquela época, os gentios, os que não eram do povo de Israel, eram tratados como chamados de cachorros, né? Também. No entanto que lá em Samuel, Davi diz isso: por que me tratam como cachorro? Porque era uma grande ofensa, não devido ao animal, mas devido a ser um povo que não tinha ali a promessa de Deus, não faziam parte do povo de Deus. Você está entendendo? E aí Jesus falou isso para ela: não é certo. Deixe primeiro que os filhos comam até se fartar.
pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Porque a missão original de Jesus era para os judeus. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Então, Jesus veio como a luz das nações, né, que está escrito. E aí no versículo 28 diz: ela respondeu, olha a humildade dessa mulher. Se fosse você iria ficar ofendido? Você iria falar, eu também não quero mais não, vou embora. E ia lá ver a filha morrer? Olha o que essa mulher fez diante desse não de Jesus, tão duro aparentemente. Ele estava ali provando a fé daquela mulher, o sacrifício daquela mulher, de matar o eu dela, de sacrificar, de ver o que realmente tinha ali dentro dela. E ela respondeu, sim, Senhor. Aqui ela já chama ele de Senhor. O primeiro grito dela foi filho de Davi, ou seja, você veio para os judeus, mas eu estou clamando a sua misericórdia. Tem misericórdia de mim? Ela já chegou sabendo que ela não merecia, mas ainda assim ela clamou a misericórdia. E Jesus deu nela um choque de realidade. Você sabe que você não merece. Você não é filha? E ela respondeu, sim, Senhor. Aqui ela já disse Senhor. Quando ela se prostrou, quando ela adorou, e a gente vê na palavra de Deus lá em Gênesis, lá em Gênesis 22:3, que quando Abraão foi adorar a Deus, a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia é quando Abraão vai com Isaac para o Monte Moriá para apresentar a Deus o sacrifício. Então, quando ela adorou a Jesus, quando ela sacrificou a Jesus, quando ela se entregou a Ele com rendição completa, com quebrantamento, com entrega absoluta, ela reconheceu Ele como Senhor, como Deus. Não mais como filho de Davi, mas como Deus, Senhor. E aí ela já muda a forma de falar com Jesus. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, eu sei que eu não mereço, é o que ela estava dizendo. Até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Ela sabia que até uma migalha que Jesus lançasse para ela, porque era Deus ali, ela iria tomar posse da cura da filha dela. Por causa da fé. É o que está saindo dela, é o que está saindo de mim, é o que está saindo de você. É que define o milagre, é o que define o que você vai alcançar de Deus. Então ele disse, por causa desta resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ou seja, olha a firmeza de fé dessa mulher. Nem que seja uma migalha, alguma coisa o Senhor vai me dar, porque eu vou sair daqui com o meu milagre. Eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não sou digna, eu sei da minha realidade, eu sei que eu não fui criada e educada e preparada como o povo de Deus, eu sei que a minha realidade é totalmente oposta ao que eu preciso. Mas eu sei mais ainda da minha fé. Eu não estou preocupada com quem eu sou ou com o mérito que eu tenho, eu estou preocupada com o que o Senhor pode fazer e com a fé que eu tenho que o Senhor vai fazer. Eu vim buscar. E aí depois vem e diz, né? Versículo 30. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já tinha deixado a sua filha. Eu fico imaginando essa mãe chegando em casa e olhando para a filha dela, liberta, saudável, e pensando assim, poxa, valeu a pena. Valeu a pena. Tentaram me impedir porque é sempre assim. Na hora que você determina na sua fé o milagre e começa a caminhar e faz o seu propósito e sacrifica e paga o preço, adora a Deus, se entrega e prova para Ele que é só Ele, que você está contando é com Ele.
aí aparece um monte de gente para tentar te impedir, para tentar te atrapalhar, para tentar te dividir. Por isso que você tem que ter foco. O que eu preciso? Que só Deus pode fazer na minha vida. Então eu vou caminhar nisso. Não é por merecimento, não é por realidade, não importa se eu estou no santuário tem 10 anos ou se eu cheguei hoje. O que importa é a minha fé, a convicção da minha necessidade e a ação da minha fé em direção ao único que pode operar o milagre na minha vida que eu preciso. Isso é muito forte, muito forte. Agora, olha o que diz aqui em Salmo 145. Preste atenção, depois você lê. Grande é o Senhor. O que é grande na sua vida não é o seu problema. A mulher sabia que grande na vida dela não eram os demônios que estavam ali deixando a filha dela muito doente, mas era o poder de Jesus que iria libertar a filha dela. É muito importante você enxergar aqui que não foi o pai que foi atrás de Jesus, foi a mãe. A mulher é que luta pela família, é que luta pela casa, é que luta pelo casamento. Grande não é os seus inimigos, não são os seus inimigos, mas é Deus. Grande na minha vida não foram os tumores, mas foi o poder de Deus que me fez um milagre do céu, me curou. Grande na vida do meu filho Davi não era a asma, que fazia eu e o pai dele virar madrugadas e madrugadas no hospital com o menino internado, porque mudava o tempo, o menino já tinha uma crise terrível, não respirava e ia para o hospital e ficava internado. E aquilo era antibiótico assim, 2 vezes antibiótico no mês. O primeiro ano de vida do Davi inteiro foi tomando antibiótico. Inteiro. E ali, aquela luta toda. Até que um dia o médico falou assim: ó, você vai comprar essa bombinha aqui, a Aerolim, e ela vai ser a melhor amiga do seu filho pro resto da vida, porque a asma não tem cura. E era assim, era inalação, né? Com Berotec, e Atrovém, e soro, e lava o nariz, e sangra o nariz, e aí faz mais inalação, e aí sai, aí não respira, e aí vinha a febre, e aí aquela coisa horrorosa, e antibiótico em cima de antibiótico, e corticoide, e aquele desespero. Até que um dia, meu esposo olhou para aquela situação e falou assim: chega, acabou. Falou com a bispa Berenice Costa, ela passou um sacrifício que cortou na carne. Ou era colocarmos Deus como a única solução absoluta, rendição absoluta, adoração, mostrando que era só Deus na nossa causa, ou era uma vida condenada a um menino doente e a gente escravo daquela doença. Ou o Senhor da minha casa ia ser Deus, ou ia ser a asma, porque ela já estava governando a minha vida e a vida do meu esposo. Porque na hora que o Davi dava uma crise que era de uma hora para outra, a gente tinha que largar tudo para ir com o menino para o hospital. E isso era várias vezes, mas muitas vezes, no mês, na semana, um desespero. E então, quando Davi foi para o Monte Manaim, fez o ato profético, acabou. Nunca mais nós fomos buscar o milagre. Eu tenho um louvor que é uma oração que ele diz assim: Deus, olha para minha fé aqui no Monte Manaim, porque eu vim aqui buscar
o meu milagre. Tem dado tudo errado até aqui. Eu não posso mais seguir desse jeito. Então vem e opera um milagre na minha vida. É uma oração. Porque tem hora na vida da gente que é só Deus. E a gente tem que posicionar como essa mulher. Entendendo que grande é Deus. Salmo 145. Grande é o Senhor. Ele é digno de muito louvor. É impossível medir a sua grandeza. Agora o verso 13. Pois o teu reino é reino para sempre. Eu falei aqui semana passada sobre Deus estar fora do tempo, né? Para Deus, um dia é como 1000 anos como um dia. Mas o tempo passa para mim, passa para você. E a gente tem que definir a nossa vida na fé. É urgente para mim, para você. E o que Deus quer que saia de mim, de você? Fé violenta, confiança, humildade, entrega, adoração. Tu governas por todas as gerações. O Senhor sempre, repita comigo, sempre, cumpre suas promessas. É bondoso, repita comigo, bondoso em tudo que faz. Deus é bondoso em tudo que faz. Então por que tem que sacrificar? Por que tem que adorar? Por quê? Por quê? Porque é um ato de confiança, é um ato de rendição, de entrega. E a palavra de Deus diz em Efésios que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Por causa do poder que atua em nós no Espírito de Deus. Então, Ele quer o quê? Uma atitude, Ele quer que você dê um passo de fé. Uma definição. Uma definição. A mulher cananeia, ela largou a filha dela, largou o problema e focou na solução. É isso aqui que eu quero, Deus. É isso aqui que eu preciso. E aí você concentra a sua fé, concentra o seu sacrifício naquilo. E Deus é bondoso e Ele é grande. Grande é Deus. Grande não é o diabetes, grande não é o câncer, grande não é a asma, grande não é o tumor, grande não é a dívida, grande não é o seu problema. Grande não é o inimigo, grande não é o demônio dentro da casa de uma pessoa, grande é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O Senhor é justo em tudo que faz. Ele é cheio de bondade. Repete que Ele é cheio de bondade no verso 17. 18. O Senhor está perto de todos que o invocam. Sim, todos que o invocam com sinceridade. A fé sincera vem do coração, de dentro para fora. A mudança acontece de dentro para fora. Quando você tem uma força aqui dentro de você, uma fé violenta que te impulsiona, que te joga para frente e para cima, que é bem definida. Então, podem vir jogar na sua cara quem você é, podem vir tentar te impedir, podem vir não de todo lado. Sua realidade pode não ajudar. O seu passado pode te condenar, não interessa. O que interessa para Deus é a sua fé que está partindo de dentro de você. É a sua perseverança. É a sua convicção. Resiliência. Te atacam, tentam te impedir. Instrumentos do maligno para tentar te impedir. Mas você é convicta na sua fé. Então você continua. Você persevera. Você não para de lutar. Até tomar posse da sua vitória. Ele concede os desejos dos que o temem. Ouve seus clamores e os livra. O Senhor protege todos que o amam, mas destrói os perversos. Se você tem Deus na sua vida, se você vive por fé, tudo é possível para você. Você é dominado pela paz.
você se torna prisioneiro da esperança. Porque o que define a sua vida é a sua fé violenta. Isso é muito forte. A mulher cananeia é uma lição. Porque ela tinha tudo para voltar para casa lamentando como vítima. Ela tinha tudo para se sentir ofendida, humilhada. Ela tinha tudo para se vitimizar e voltar explicando a derrota. Mas ela foi resiliente. Primeiro não de Jesus, ela prostrou e adorou. Ela sacrificou. E ele continuou dizendo não. Por que ele fez isso? Porque ele era cruel? Jamais. Jesus é Deus, o Filho do Deus vivo. E ele é todo bom. Deus é absoluto. Ele é todo fiel. Ele é todo bom. Ele é todo poderoso. E ele é todo maravilhoso. Jesus é todo bom. Mas ele estava ali provando a fé daquela mulher. Vendo o que ia sair dela na hora que ele apertasse ela. Vendo se ela estava ali por um sentimento, por uma emoção ou por uma fé viva. E aí saiu dela o quê? Mais fé, mais convicção. Ela se humilhou, ela se prostrou, ela fez o que ela tinha que fazer. E você, mulher? Tá pronta para fazer o que tem que ser feito? Tá pronta para adorar a Deus e tomar posse do seu milagre? Salmo 18, 25 diz assim: ao fiel te revelas fiel. Ou seja, ele só mostra a fidelidade dele para aquele que é fiel. Fiel a quê? A sua palavra. Repita comigo. Deus é fiel. Agora repita. Deus não é fiel ao homem. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel à sua palavra. E olha o que diz aqui. Salmo 18, 25. Ao fiel à palavra de Deus, te revelas fiel. Isso aqui, essa lei aqui, ninguém escapa, né? Ninguém escapa. É a lei da semeadura, do livre-arbítrio. Eu quero que Deus demonstre a fidelidade dele na minha vida, então eu vou ser fiel. Isso para mim é muito forte. Buscai e me encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E aqui ele diz, ao fiel te revelas fiel. É você quem decide. Observa que o poder de decisão está na minha mão sobre a minha vida, está na sua mão sobre a sua vida. Isso chama fé. A fé é o que define o seu caminho. Fé viva, fé viva. Ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ou seja, aquele que não precisa ser repreendido. Então ele não repreende. Ele mostra que não precisa. Ao puro te revelas puro. Deus não deixa de ser puro se eu for impura. Ele simplesmente não se revela a mim. Você está entendendo? Ele não deixa de ser fiel se eu for infiel. Ele simplesmente não se mostra fiel na minha vida. Mas ele vai se mostrar fiel na vida dele. Porque uma das coisas que Deus é justo. Todo justo, ele é absoluto. Então, não seria justo ele se mostrar fiel na minha vida se eu for infiel. Tanto quanto ele se mostra fiel na vida de um fiel. Isso é maravilhoso. Mas com o perverso reages à altura. Salvas os que são humildes. Lembra que ele está preocupado com o coração? O que está vindo de dentro de você? Quando você é apertado, o que sai de você? Na hora que a vida te afronta, o que sai de você? Na hora que o inimigo vem para poder te atacar, o que sai de você? Na hora que as coisas não estão do jeito que você está esperando, o que sai de você? Na hora que vem uma doença, o que sai de você?
Quando vieram os tumores na minha vida, eu já era apóstolo. Eu poderia ter me vitimizado e dito, lamento muito. Não dá mais para cantar, não dá mais para pregar, eu tenho tumores, agora eles mandam na minha vida. Mas não. Fé violenta. Nunca desistirei da minha fé, porque é ela que me faz ir além, viver o sobrenatural, transpor os empecilhos das muralhas, vencer o inimigo e viver de glória em glória, de vitória em vitória. Salvas os que são humildes, mas humilhas os que são de olhos altivos. A arrogância e o orgulho. O orgulho é uma desgraça na vida de uma pessoa. Não se submete à potente mão do Senhor. Então vive abatido, vive desgraçado mesmo. Porque Deus tem compromisso de exaltar aquele que a si mesmo se humilha diante dele. E tem também compromisso de abater aqueles que é cheio de opinião, cheio de não sei o quê, cheio de explicação, cheio de vitimismo, cheio de outros deuses, outros ídolos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. Deixa a sua luz brilhar. Lembra? Tem que deixar brilhar. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Até o que iria me destruir, porque eu sou fiel, porque eu vivo por fé, Ele transforma em luz. As trevas que eram para estar consumindo a minha vida, Ele transforma em luz. A maldição que lançam sobre a minha vida, Ele transforma em bênção. Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E amar a Deus é obedecê-lo, é submeter a Ele, é viver por fé. Isso é que é amar a Deus. Jesus falou assim, tu me amas, então vai obedecer os mandamentos do meu Pai. É assim que você me ama. Veja o quanto é claro. Veja o quanto é profundo e o quanto é necessário esse sacrifício de fazermos cativo o nosso pensamento ao pensamento de Deus. Porque o caminho é apertado e estreito, mas ele leva à vida eterna. É um caminho de grande alegria, felicidade, paz, conquistas e vitórias pela fé. Mas exige muito de nós. Exige entrega, exige renúncia, exige ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte exige sacrifício. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Com o meu Deus, posso transpor muralhas. Se Deus é por você, mulher, acabou. Ninguém pode te resistir. Ninguém pode te impedir. Você causa medo nos seus inimigos. Porque ninguém te para, ninguém te detém, ninguém te resiste. Você caminha para frente e para cima. Você sabe que coisas grandes estão vindo. Coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes, porque Deus é grande. E você tem uma fé viva que chama as coisas que não são como se já fossem. Vive uma vida de milagres. Hoje eu vou orar por você para que Deus te dê essa coragem, essa ousadia, essa força violenta para romper com as resistências, para enfrentar pela fé e vencer, tomar posse daquilo que você precisa para a sua vida e nada nem ninguém vai te resistir. Você vencerá. Você vai vencer, você vai vencer. Verso 31. Pois quem é Deus? Quem é Deus? Além do Senhor. Quem pode contra Deus? Quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha
senão o nosso Deus. Ninguém é maior do que Deus. Esse problema aí na sua vida não é maior do que Deus. Grande é Deus. Ponto final. É Ele que é grande. E se Deus é por você, ninguém pode ir contra você. Ele é o Deus que me reveste de força. Hoje eu vou orar para você receber esse espírito de coragem. Essa força violenta para você decidir se humilhar perante Deus. Tomar essa decisão, se humilhar perante a potente mão do Senhor. E lutar pela sua casa, lutar pelos seus filhos, lutar pelo seu casamento, lutar pela realização dos seus sonhos, lutar a luta certa, lutar para vencer e ser feliz. Porque é o que Deus quer para você. Uma vida abundante e poderosa. Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça e sustenta-me firme nas alturas. Isso é muito forte. Eu quero que você se coloque de pé, deixe a Bíblia na cadeira, com as mãos livres. Eu quero que você coloque as suas mãos na altura do seu coração, feche os seus olhos. E peça a Deus para te dar essa estrutura emocional madura. Essa firmeza de fé viva. Te dá essa humildade maravilhosa que nós aprendemos hoje com a mulher grega. Te dá essa sabedoria, essa percepção de se prostrar, se humilhar perante aquele que é o único que pode resolver o seu problema. Focar na solução e não no problema. Focar em Deus, porque Ele é que é grande. É Deus que é grande. E não o inimigo. E não o problema. Foco na coisa certa. Foco na grandeza de Deus. Foco no impossível que só Deus pode fazer. Foco na coisa certa. Firma os seus olhos, porque você caminha em direção aonde estão os seus olhos espirituais. Se você continuar focando o problema, se você continuar focando o sofrimento, você vai continuar remoendo isso e vivendo uma vida como vítima do inimigo, vítima da doença, vítima do mal, vítima do vício, vítima. E Ele não te revelou o reino dos céus e te deu uma fé violenta para você continuar como vítima. Ele quer que você se levante com autoridade, com firmeza, com convicção, para lutar a luta certa, para resistir, ser provada na sua fé e passar na prova. Ser provada na sua fé. Fala para Deus aí, com toda a força do seu coração: Senhor, eu nunca desistirei da minha fé. Ó Deus, faça crescer essa fé violenta no peito dessa mulher. Que ela transborde dessa fé violenta, meu Pai. Porque problemas todos nós temos. Mas sentir pena, sentir dó de nós mesmas, isso não resolve nada. Ficar se colocando como vítima, ficar mendigando a piedade dos outros, a dó dos outros, só faz afundar cada vez mais em sofrimento, em lamento, em murmuração, em males a nossa vida. Mas a fé nos puxa para cima, a fé nos leva a romper, a fé nos faz vencer, transpor muralhas, voar alto como uma águia e destroçar a serpente.
Meu Deus, que essa mulher receba essa força, essa ousadia hoje, para estar disposta a pagar o preço da adoração. A vitória da mulher cananeia estava sim em Jesus, mas só dependia dela. Só dependia dela perseverar, resistir, se decidir, se humilhar, ser resiliente, ter a fé aprovada e vencer o inimigo que atormentava sua filha e a colocava doente. Da mesma forma, Senhor, sou eu e essa minha irmã que está aqui no santuário. A solução do nosso problema, o milagre que nós precisamos, só o Senhor pode fazer. Mas só depende da nossa atitude de fé, da nossa firmeza, da nossa estrutura, da nossa força, da nossa convicção, da nossa perseverança para lutar, para adorar, para sacrificar, para nos rendermos no teu altar. E então, com humildade, o Senhor fazer na nossa vida infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos que precisamos. Meu Deus, eu passo força para essa mulher de fé condicionar a vida dela e não ser condicionada pela situação, pelo inimigo, pelos impedimentos. Eu passo força de fé violenta para essa mulher influenciar com esta fé violenta a família dela e não ser influenciada por pessoas que vêm para tentar impedi-la, para tentar barrá-la, para tentar esfriá-la na fé. Eu passo força de fé para essa mulher, para ela tomar posse dessa vitória espiritual. Porque se há vitória espiritual, há vitória em todas as áreas da vida de uma mulher. O Senhor Jesus curou a filha dessa mulher grega através da fé dela. O Senhor não precisou estar com a filha dela. O Senhor, pela atitude de fé dessa mulher, da humildade, da adoração dela, da perseverança dela, da convicção dela, o Senhor liberou o milagre. O Senhor disse: vai, sua filha já está liberta. E ela foi e encontrou a filha dela curada, liberta. Ela levou para casa o milagre, ela levou para casa o que ela foi buscar do Senhor. Porque o Senhor é fiel e se mostra fiel ao fiel. Eu oro, meu Deus, por mulheres fortes, mulheres bem definidas na fé, mulheres que puxam a sua família, que lutam pelos seus filhos, mulheres que lutam pelo seu casamento, mulheres que lutam por suas próprias vidas, mulheres que lutam pela melhor saúde, mulheres que lutam para viver o que o Senhor tem para cada uma de nós, que é grande, que é poderoso. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, e não os problemas e não os inimigos. Ó Deus, eu oro e peço, Senhor, força para lutar, resistência, fé violenta, transbordante, contagiante, convicta, transformadora. E eu abençoo cada mulher que está aqui no santuário hoje. E peço, meu Deus, que o teu Espírito complete, edifique, transforme, molde a nossa mente, o nosso coração, a nossa visão, conforme a tua vontade, para que possamos subir para um nível mais alto, para que possamos transpor muralhas, para que possamos ter na nossa vida a marca das suas digitais, no teu toque, Senhor Jesus, curando, libertando, operando o que ninguém pode fazer.
Venha, meu Deus, e renove as forças dessa mulher. Dá vigor a essa mulher. Que ela levante a cabeça. Que os ombros dela se ergam e que do peito dela transborde uma fé viva. Que transforma a realidade dela, da casa dela, do futuro dela. Pela fé, pela fé, pela fé, heroína da fé. É essa mulher que está aqui. Obrigada, Espírito de Deus, porque o Senhor tem trabalhado profundamente em cada uma de nós aqui, em cada encontro, e que nenhuma mulher saia daqui da maneira que entrou, mas que saia daqui reflexiva, já pondo em prática o que recebeu do teu Espírito por revelação e já se posicionando com firmeza, com um olhar firme no Senhor, que é grande e que tudo pode fazer por ela. Eu abençoo todas as minhas irmãs e te agradeço demais por essa palavra viva e por tudo que o teu Espírito está fazendo em nós hoje aqui no santuário. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Já tentaram te derrubar, já tentaram te arruinar. Quiseram te ver no chão, mas envergonhados eles fugiram. Porque Deus viu a sua fé, Ele te sustentou de pé. E agora eu posso ver o anjo de Deus agir com a espada na mão. Se tem luta, tem vitória. Se tem luta, tem vitória. Erga a cabeça, vá à luta, que a tua vitória vai chegar. Se tem luta, tem vitória. Se tem luta, tem vitória. Erga a cabeça, vá à luta, que a tua vitória vai chegar. É enfrentar e lutar, pela fé triunfar. E se na terra ligar, também será ligado no céu. É enfrentar e lutar, pela fé triunfar. E se na terra ligar, também será ligado no Já tentaram te derrubar, já tentaram te arruinar. Quiseram te ver no chão, mas envergonhados eles fugiram. Porque Deus viu a sua fé, Ele te sustentou de pé. E agora eu posso ver o anjo de Deus agir com a espada na mão. Se tem luta, tem vitória. 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 Erga a cabeça, vá à
Graças a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe demais você. Foi um alimento profundo, um trabalhar profundo do Espírito de Deus em nós. E eu tenho visto um grande crescimento, uma grande evolução em todas nós, a começar por mim, pelo trabalhar do Espírito de Deus e pelo firmar da nossa visão, na nossa necessidade de nos humilharmos perante Deus, nos submetermos a Ele, para que Ele manifeste o braço forte dEle na nossa vida. E eu quero aproveitar ainda em tempo, lembrar que amanhã, quarta-feira, às 9 da manhã, 3 horas da tarde e também às 7 horas da noite, nós teremos aqui no santuário o curso de manual de maturidade espiritual que está sendo ministrada pelos profetas de Deus, profetisas de Deus, esses grandes pregadores ungidos de Deus, que são os nossos pastores, os nossos bispos, que têm ministrado aqui no santuário. Você não pode perder, vai ser muito forte. E nós temos mergulhado profundo nas revelações do reino dos céus e aprendido muito com o que o Espírito de Deus tem nos revelado. Que Deus abençoe muito você. Você sabe, eu estou aqui, eu te amo e nós vamos juntas nos deliciar desses banquetes que Jesus tem nos servido, porque agora não somos mais como os gentios que comiam as migalhas da mesa dos seus senhores. Nós agora somos rainhas que nos assentamos à mesa junto com o Cordeiro e podemos deliciar-nos desses banquetes que Ele tem nos trazido e que tanto tem nutrido o nosso espírito. Fé para vencer! Vamos juntas! Deus abençoe você e toda a sua família. Um forte abraço, paz e luz. Mulheres de guerra, prontas pra batalha, e o arcanjo Miguel à nossa frente está.